Você tem a sua Bíblia? Então vamos abrir no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 15. Naqueles dias, via em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo esse mal sobre vós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra, antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus as portas a alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. E então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. E daquele tempo em diante eles não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisto também, meu Deus, lembra-te de mim. Perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Eu vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdodita, amonita e moabita, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, os amaldiçoei e espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Portanto, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra de mim, meu Deus, para o bem. Irmãos, nós estamos chegando no último estudo, cujo nome nós chamamos de Reconstruir. Esse era o nome da série Reconstruir, e nós estamos no 20º estudo. Quer dizer que foram 20 quartas-feiras juntos. Nessas quartas-feiras,
nós estudamos diversos assuntos. Hoje eu vou fazer uma recapitulação e no final eu quero explicar para vocês todo esse nervoso, essa braveza do Neemias, onde ele diz que ele fez uns ameaços de pegar uns transgressores do dia do Senhor, né? E ele não fez ameaça, mas andou pegando uns aí no pé da lata, lá nos muros de Jerusalém, chegando mesmo a arrancar o cabelo de uma meia dúzia ali. Então eu gostaria de, no final, poder explicar isso aí, tá bom? Então, no nosso estudo, ele começou com a imagem do caos. Você, no capítulo 1 e no versículo 3, né, o Neemias, ele recebe alguns irmãos, e ao receber esses irmãos, ele pergunta como é que está o povo, como é que está a cidade de Jerusalém. Ele estava a 1.600 quilômetros de distância. Então ele faz a pergunta, e aí, como é que está o pessoal lá? A resposta é a pior possível, né? Eles já vão adiantando o caos. Ele diz, o povo está muito aflito, o povo está vivendo em grande miséria. É isso que eles dizem, o povo está lá, olha, vivendo em vergonha e em grande miséria. O senhor quer saber da cidade? A cidade está abandonada, a cidade está com os muros dela todo caído, todo quebrado, arrebentado, e as portas, nem porta tem a cidade, entra quem quer, sai quem quer, está uma bagunça toda. Então, ele fez o desenho do caos. Então, no nosso estudo, ele começa falando desse caos. Como é que está, né? Olha, pior não podia ficar. Se o estado físico daquela cidade estava daquele jeito, imagine o estado espiritual. Porque uma coisa às vezes anda muito com a outra. Você aumenta o seu estado espiritual, você se apega mais com Deus, você vai se levantando espiritualmente e te acode até as coisas materiais, isso vai acontecer, sempre acontece. Agora, irmãos, lamentar sim, desanimar nunca. Olha, ele lamenta porque no versículo 4 diz que ele chorou, ele se assentou, ele chorou. Ele amava aquela cidade, ele amava aquele povo, ele amava aquele lugar. Ele tinha amor por Jerusalém. Então, se você vê pessoas que você ama, né? Ou aquele lugar que você ama, você chora, você sofre. Então, se a pessoa não tem amor, ela nem vai chorar, não vai sofrer nada. Ou pode ser que derrama aí meia dúzia de lágrimas de crocodilo para poder ter um álibi, né? Álibi do choro. Mas aqui o Neemias, ele realmente, ele chora, ele lamenta e ele começa a orar para Deus. Veja o que ele diz aqui, né? No versículo 4, ele diz que eu chorei, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele passou meses orando, chorando a Deus. E pelo que nós somos ensinados no capítulo 1, era uma oração direcionada. Meu Deus, o Senhor me usa para fazer alguma coisa. Eu estou aqui, né, o último versículo do capítulo 1, ele fala que ele é o copeiro do rei. Estou aqui no bem bom, estou aqui bem estabelecido, minha vida está mil maravilhas. Mas aí eu olho para Jerusalém, eu olho lá para a cidade onde está o templo, para as pessoas, o povo que te pertence, Israel é o povo de Deus. Então ele olhava para Israel e dizia, eu olho para o teu povo, eu vejo eles em vergonha, eu vejo eles em opróbrio, eu vejo eles sofrendo, meu Deus, me usa, né? Então, foi orando, passou alguns meses, o rei olha para ele e diz, que semblante triste é esse? Por que você está triste assim? E ele fala, nunca tive triste na frente do rei, porque não podia ficar. E aí ele diz, como é que eu vou ficar feliz se a cidade dos meus antepassados, aquele povo lá, ele podia até acrescentar mais, o povo que eu amo, se está tudo entregue a chacais, como eu poderia ficar contente, né? E o rei então entendeu que ele estava triste. O que você quer? O que você precisa?
Veja Deus tocando no coração. Então, irmãos, lamentar sim, desistir nunca. Ele ora e Deus atende, tá? Esses meses orando foi o tempo para Deus tocar no coração do rei. E depois ele chegar lá em Jerusalém e encontrar um povo que também foi tocado por Deus. Ele chega lá, ele fala os problemas e as pessoas atendem. Então, irmãos, vamos aqui no capítulo 2, rapidamente. Ele, depois de olhar a cidade, no versículo 17, ele chama a atenção dos judeus que estavam em Jerusalém. Bem vedes vós a miséria em que estamos. Bom, se a pessoa não entender que está numa situação difícil, então ela não vai, meus irmãos, vai se arrepender do quê? Vai se arrepender para quê? Se ela não entender o real estado, o estado de miséria. Então, aqui no capítulo 2, versículo 17, ele fala: vocês estão vendo o estado de miséria que nós estamos, a cidade está acabada, a porta está tudo queimada, né? Então ele está dizendo, vocês conseguem enxergar o que eu estou enxergando, que não está bem, que as coisas estão ruins? Podia alguém dizer assim, não, tá bom, você nem mora aqui, você não tem nada a ver com isso, não podia dizer isso. Meus irmãos, se a pessoa não entender que está num estado caótico, triste, ela não vai querer mudar. A pessoa vai querer mudar se ela entender que a situação é uma situação grave. Aí então ele é tocado. E aí no versículo 17, tocados pelo Espírito Santo, Neemias chamou eles à reconstrução, vinde e vamos reedificar o muro da cidade. Foi da onde nasceu o título, reconstruir. Porque tem tradução que diz, vinde, vamos reconstruir. É daqui, desse versículo, que saiu o nome da série, reconstrução. Então ele disse, vamos reconstruir, vamos se levantar. E aí, meus irmãos, o povo começou a ser tocado, né, por Deus, como eu disse, lá no versículo 18. Eu declarei como a mão de Deus foi favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então me disseram, vamos nos levantar e vamos edificar. E esforçaram as suas mãos para o bem. Então foi isso que aconteceu. Agora, ele está lá na cidade, e quando está na cidade ele mostra o problema, o povo entende que tem um problema, e aí o povo acode, o povo diz, vamos nos levantar, vamos reerguer. Essa foi a decisão, se levantar e reerguer os muros, reconstruir as portas, melhorar, né? Por isso que no final do versículo 18, diz que eles esforçaram as suas mãos para o bem. Quando nós falamos esse versículo, semanas atrás, nós falamos o seguinte, quando você está num projeto de reconstrução, você está esforçando a sua mão para o bem, e sempre que você coloca a sua mão na obra para o bem, Deus vai te abençoar. Foi isso que nós dissemos. Agora, uma outra coisa que nós dissemos, que começa aqui no versículo 19, é que nem todo mundo fica contente de você entrar num projeto de reconstrução. Vamos ler o versículo 19? Ouvindo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isto que fazeis? Vocês vão querer se rebelar contra o rei? Então respondi, Deus dos céus nos fará prosperar, e nós, os seus servos, vamos nos levantar e vamos edificar. O que está acontecendo aqui? Aquilo que está escrito aí. Para o pessoal que está na tela lá em casa, fica mais fácil, né? Para ele está escrito lá que nem todo mundo fica feliz
com o seu projeto de reconstrução. Você quer reconstruir a sua vida? Você quer reconstruir sua casa, seu lar com filhos, marido, esposa? Você quer reconstruir o seu ambiente de trabalho, refazer a sua vida nessa área profissional? Você quer refazer, ajudar, né, reconstruir a igreja? Bom, o versículo 18 lá já lemos, para o bem. Você quer o bem, você quer o bem da sua casa, você quer o bem dos seus filhos, você quer o bem da sua igreja, você quer o bem, é isso que você tem que colocar na sua cabeça, você quer. Pode ser que as pessoas em sua volta não querem, pode ser que parente não vai querer, pode ser que o seu amigo de trabalho não quer, pode ser que um irmão da igreja não quer, eles não querem a reconstrução. Então o que acontece? O capítulo 4 e o capítulo 6 é só oposição, é uma oposição levantada atrás da outra. Então, não é todo mundo que fica feliz, e a pessoa tem que entender isso também. Do mesmo jeito que ele entende que ele está num processo de reconstrução, ele tem que entender que algumas pessoas, se puderem, vai puxar o tapete para você cair, para você não andar, puxar você para trás. E, infelizmente, isso é uma verdade, infelizmente isso acontece. Jesus, ele esforça a mão dele para o bem, para ajudar as pessoas, e os evangelhos contam isso, o livro de João principalmente, e ao tempo todo os fariseus, saduceus, os herodianos, trabalhando contra o ministério de Jesus. Não era um ministério do bem, não é só do bem, é o ministério de Deus, mas é o tempo todo. Então o que a gente viu no capítulo 4? Zombaria, capítulo 4, versículo 2, né? Eles tirando sarro, falando na frente de todo mundo. Olha lá, no meio do versículo, que fazem esses fracos judeus? Vamos deixar? Vai me dizer que eles vão sacrificar? Estão querendo terminar num dia? Estão querendo ressuscitar dos pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eu não sei se você já construiu alguma coisa, já fez alguma coisa, e alguém lá do seu lado, olhando para você, falando: isso não vale nada, isso não serve de nada. Você está tentando, Você está tentando ajudar um filho, uma filha, a pessoa só pedrada, só paulada, só você está tentando se reconstruir como cidadão, como homem, como esposa, como marido, como mulher, é a mesma coisa, só pedra, é o que eles estão fazendo aqui, tirando muito sarro. Eles não vão conseguir, não vai conseguir, não vai, não é? Eles se ajuntaram para atacar, porque ficaram muito bravos. Capítulo 4, versículo 7, sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias, e árabes, amonitas, asdoditas, que o muro ia crescendo na sua reparação em Jerusalém, que as roturas estavam sendo tapadas, ficaram muito bravos. Você consegue ler isso? Lá no final do versículo 7, marca aí na sua Bíblia, como é que o inimigo se sente quando você está se levantando. Se você tivesse caído, ele estava feliz. Mas como você consegue se levantar, porque Deus te ajuda você a se levantar, sabe o que acontece? O inimigo fica triste. E aí, ele está irado aí. Está irado. Versículo 8, agora ele quer atacar. Olha lá. Ligaram entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do intento, ou seja, vamos atacar e vamos ver se eles param esse projeto de reconstrução. Isso aqui foi só no capítulo 4, tentaram chamar no capítulo 6, tentaram chamar o Neemias para conversar, para ele parar, né? Desce daí, vamos nos encontrar lá no Vale de Ono. Ele disse: eu estou fazendo uma obra grande, eu não posso parar. Então, se você começar num processo de reconstrução e começar a parar por qualquer motivo, você não vai conseguir.
Começaram a inventar calúnias, no capítulo 6, versículo 6. E pior, eles começaram a usar pessoas de dentro, pessoas que deveriam ser de confiança do Neemias. Eles conseguiram pegar aquelas pessoas, no capítulo 6, versículo 17, nós lemos isso a semana passada, lembra? Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Eu disse para vocês, quando nós estudamos aqui, que naquele tempo eles escreviam a carta, mandava lá para o Tobias. E o Tobias escrevia a carta e mandava lá para essas pessoas, para esses nobres. Eu disse o seguinte, se fosse hoje, ia ser conversa do quê? De WhatsApp, de mídias e tal. Leva e traz e leva e traz. Olha o que o Neemias diz no versículo 18. Porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras levaram a ele. Portanto, Tobia escrevia cartas para me aterrorizar. Por quê? Porque eu diz que não favorece o trabalho de Deus em lugar nenhum, em circunstância nenhuma. Então, a pessoa que está fora da igreja, uma pessoa que se afastou, se ele quiser informação ou coisa e tal, um irmão deveria falar assim, vai perguntar para o pastor, vai perguntar para a liderança lá, né? Aí a pessoa, imediatamente, ele para de conversar. Por quê? Porque a intenção dele não é boa, a intenção da pessoa não é boa, a intenção é de destruição. Então, o Neemias percebeu isso, né? E isso vai ser corrigido lá no fim. Ele vai pegar esse filho do Secanias aí, ele vai fazer o quê? Ele vai pôr para fora. Esse é um dos motivos que ele estava muito bravo. Por quê? Porque o camarada não era um membro ali, o camarada não estava agindo como do povo de Deus, ele estava jogando contra o patrimônio. Ele, em vez de somar, ele estava dividindo. Então nós, irmãos, nós da igreja, nós temos que caminhar unidos, não desunidos, né? E se há um resquício de desunião, o sujeito deve ser identificado e deve ser, sim, convidado para sair. Fala assim, olha, você não quer ficar unido com o corpo? Então, como disse Jesus disse, quem comigo não se ajunta, vai se espalhar. Porque senão você está andando, você está caminhando, e alguém fica com uma corda segurando, não é favorável. Continuando, né? Como eu disse, nem todo mundo ficava contente com que eles estavam erguendo o muro. Foi preciso força, foi preciso foco, foi preciso fé. Capítulo 3, todo mundo trabalhou. O sacerdote trabalhou, o levita trabalhou, os homens trabalharam, as mulheres trabalharam, os ourives trabalharam, todos têm que trabalhar. Teve uns lá que não queria trabalhar, mas eles foram nomeados para a vergonha deles. Então, capítulo 3, todo mundo trabalhou. Força, vamos trabalhar, não é? Você quer ver uma coisa prosperar? Tem que trabalhar. A Bíblia diz que em todo trabalho há recompensa. Você trabalhou, vai ser recompensado. Você pode ser qualquer coisa, a igreja não é diferente. Uma igreja ela vai crescer com trabalho. Uma igreja ela vai crescer com trabalho e com foco, né? Olha aí, no capítulo 5, se você vê o título aqui, os pobres murmuram contra os ricos. O que aconteceu? Perderam o foco. Tinha um monte de gente trabalhando e os ricos aproveitando dos pobres, pegando tudo que eles tinham, emprestando dinheiro a juros, correção monetária, etc., né? E eles não tinham com que pagar, eles pegavam a casa, pegavam o sítio, pegavam até as filhas, os filhos para escravizar. Isso aqui, no meio deles, no meio daquele pessoal que estava construindo. Eles começaram a trabalhar desgostoso, perdeu o foco, né? Não conseguia, estava com a cabeça, eu tenho que pagar aquela conta amanhã, e agora o que eu vou fazer, né? O meu irmão ali da igreja vai vir cobrar aí e tal, estou perdido, né? Eu não tenho que pagar, meus filhos vão ser levados escravo. Quem consegue trabalhar desse jeito?
Então, Neemias, quando ele ficou sabendo, ele ficou muito bravo. Ele fez com que houvesse o perdão das dívidas. Vocês vão perdoar a dívida dos vossos irmãos, vão tentar negociar de um jeito fácil, e vai ter que dar comida para eles, porque senão eles vão morrer de fome. É para devolver os filhos, é para devolver a casa, é para devolver o sítio, não é para um irmão aproveitar do outro. E isso ficou decidido. Então, irmãos, foi com força, foi com foco, né? E eles precisavam ter fé. Se eles não tivessem fé, jamais aquele muro se levantaria. Eu lembro, os irmãos, que um muro que está 150 anos caído, é só pela fé que ele poderia ser levantado. Agora, a fé era tanta que no capítulo 6, o que nós temos? No versículo 15, acabou-se o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Foi o final da reconstrução física. Ou seja, a primeira parte do que o Neemias foi fazer, está feito. Ele conversou com o rei, olha, a gente não sabe o teor exatamente da conversa, mas o rei disse, o que você quer? Ele explicou o que ele queria, determinou um prazo para voltar, o rei liberou. Pelo que ele fez, com certeza, ele disse para o rei, rei, os muros estão caídos, as portas estão queimadas, só que o povo, as pessoas daquela cidade, elas estão em grande miséria. Não era só miséria financeira, era espiritual. A miséria espiritual vai gerar a miséria financeira. E ele está ali, né? Agora, meus irmãos, no final da reconstrução física, correto? Os muros acabaram em 52 dias. Foi uma festa, né? Foi uma festa. No capítulo 7, tem o nome das pessoas, né, que voltaram com Neemias não, né? Que voltaram na primeira vinda lá com Zorobabel. E no capítulo 8, eles veem a necessidade de uma reconstrução espiritual. Por que o Neemias não voltou embora no 53 dias? Como é que fala 53º, né? Por que ele não voltou nesse dia seguinte que acabou a reconstrução do muro? Porque a reconstrução do muro foi a coisa mais fácil que ele fez, que eles fizeram. Irmãos, a coisa mais fácil que tem é construir uma parede, colocar um telhado, colocar um piso. Aliás, para ter uma igreja, por exemplo, nem precisa disso. Mas é a coisa mais fácil. A coisa mais difícil é a construção espiritual. E mais difícil ainda é a reconstrução espiritual. E ele está ali não para construir, mas para reconstruir. Ele sabia que a tarefa estava apenas começando. O capítulo 8, quando ele viu que surgiu aquela necessidade, né, da reconstrução espiritual, eles tiveram que dar passos de reconstrução espiritual. É por isso que o capítulo 8, eles se ajuntaram lá em Jerusalém. O Esdras subiu num púlpito, começou a pregar a palavra de Deus. A pregação começou às 6 horas da manhã, terminou ao meio-dia. Foram 6 horas, e nós reclamamos aqui, não é? Eles ficaram 6 horas, não tinha banco, tá? Eles ficavam tudo de pé mesmo. Então, ele ficou pregando a palavra de Deus. No capítulo 8, no versículo 8, diz que leram o livro na lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, fazendo com que lendo se entendesse. Aí começa a reconstrução espiritual. Quando alguém lê a palavra, quando alguém ouve a palavra, quando alguém explica a palavra, e aquela pessoa que ouviu, que escutou a explicação, ela tem que tomar uma decisão. E agora? Eles ouviram a palavra, escutaram a explicação, olha, vocês estão espiritualmente em pecado.
E foi falando, olha, vocês não estão, né, cumprindo a lei de Deus lá, que Moisés, ele ensinou. E aí começaram a chorar. Veja só, no versículo 9. E Neemias, que era o tirsato, e o sacerdote Esdras, os escribas e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra de Deus. Eles pregaram, o povo ouviu, descobriu que estava em pecado e choraram o pecado. Choraram. Chorai e lamentai a vossa miséria, não é isso que ensina a palavra de Deus? Então, irmãos, houve uma comoção espiritual. Eles tinham feito tanta coisa para Deus, tanto trabalho, mas quando chegou diante da Bíblia, eles viram de que serve aquele trabalho se a gente não arrumar a nossa vida. Então, foi muito mais difícil reconstruir a vida espiritual do que reconstruir o muro que estava caído. O muro que estava caído, 52 dias. No capítulo 13, já se passaram 12 anos. Em 12 anos, é claro, foi feito muito progresso. Mas, irmãos, Neemias ele sai, ele vai de férias para Suzã, fica lá um pouco, depois ele volta, e quando ele volta, o que ele encontra? Ele encontra as pessoas descumprindo tudo aquilo que eles decidiram fazer, que era obedecer a palavra de Deus. Eles quebraram o pacto. Então, irmãos, olha, não adianta ficar chorando, é preciso erguer a cabeça, é preciso lutar, não é? Eles estão chorando? Estão chorando. Ah, viram que estava em pecado? Viram que estava em pecado. E agora? Vamos continuar chorando. Aí o Neemias disse, não, para de chorar, porque esse negócio de chorar, vai ficar chorando até quando? Em vez de ficar chorando, vamos nos alegrar, já sabemos o que temos que fazer, o que Deus manda fazer, é só cumprir o que Deus manda fazer. Vocês vão erguer a cabeça, vão para frente, né? É o que nós encontramos no final do capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, até temos um versículo muito legal, né? No final do capítulo, no versículo 10 do capítulo 8, olha o que o Neemias diz: portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Deus feliz, nós fortes. Quando é que Deus fica feliz? O Neemias tem que colocar isso na cabeça das pessoas. A reconstrução espiritual passa por essa verdade. Qual verdade? Deus feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. E não é a minha alegria que dá força para Deus, mas a alegria de Deus nos fortalece. O que deixa Deus feliz é muito fácil de explicar. Jesus, ele estava lá em obediência ao Pai, e a voz do Pai se manifestou por 3 vezes. E das vezes que se manifestou, o Pai disse assim: este é o meu Filho amado, que me dá alegria. Então, o que faz Deus feliz é a nossa obediência, é obedecer a palavra de Deus. É isso que deixa Deus feliz. Sempre que pecamos, entristecemos o Espírito Santo. Então, é o combo. Você não entristece só o Espírito Santo, você entristece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O contrário é a verdade. Você, fazendo a vontade de Deus, você deixa Deus feliz. Deus se alegra quando o povo dele está em obediência. Então, irmãos, como lemos aí no final do versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, reconstruir é olhar para Deus, é ver que Ele nos quer forte. Faça isso, né? Então, sempre que você for desanimado por alguém, ou pela situação que você vive, olha, Deus quer você forte. Então, você não pare. Reconstrução é isso, né?
É você entender que Deus quer você forte. Isso eles declararam no capítulo 10, principalmente no capítulo 10, capítulo 11, eles declararam o seguinte, eles olharam para trás e eles viram que, olha, como Deus nos elegeu, né? Como Deus cuidou, como, meus irmãos, nós fomos falhos, pecadores, e como Deus nos perdoou. Eles olharam para o Israel do passado, desde o tempo de Abraão lá. Foram citando os textos da Bíblia. Olha, o povo foi rebelde lá no deserto, o povo foi rebelde adorando o bezerro. Aquele pecado lá trouxe muita coisa ruim para nós, trouxe. E aí? Aí nós nos arrependemos e Deus nos perdoou. Então eles começaram a lembrar do passado, eles param para pensar no presente, olha que situação dura que nós estamos vivendo. Então era uma situação difícil, espiritualmente difícil. Por quê? Justamente por conta do pecado também. E aí? Eles olham para o futuro. Quando a gente olha para o futuro, você tem que enxergar Deus, a misericórdia de Deus. É isso que você tem que enxergar. Então, versículo 38, acho que é do capítulo 10, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, versículo 38, capítulo 9, versículo 38. E com tudo isso, fizemos um firme concerto e dizendo que iam obedecer a Deus. O que estava escrito naquele papel? Olha, que eles não iam ter casamento misto, que não ia casar com pessoas de outras nações, idólatras, tal. Começava assim, olha, nós vamos cumprir também os mandamentos do Senhor, capítulo 10, versículo 29, né? Nós vamos sustentar a casa do Senhor, nós vamos guardar o dia do Senhor. Então eles começam a colocar no papel, escrever o que eles iam fazer no futuro. E irmãos, eles foram, e eles deram passos para que isso acontecesse. Isso por um bom tempo aconteceu. Olha, Neemias ficou lá por 12 anos. Isso aconteceu por 12 anos. Aí o Neemias tirou férias. É o que fala aqui, você já pode ir lá para o capítulo 13, né? Então, no capítulo 13, o Neemias saiu de férias, no versículo 6, ele diz, durante tudo isso eu não estava em Jerusalém. Tá? Ele saiu e quando ele voltou, ele viu a cidade virada de perna para o ar, não é? Tudo virado de ponta cabeça. A coisa estava desandada. Ele foi lá uma vez, ajudou. Volta depois de um tempo, está tudo do mesmo jeito, né? Coisa que ele esperava tanto, não aconteceu aquilo. Ele não poderia desanimar? Poderia. Então, irmãos, o título da nossa mensagem hoje, que eu falei para vocês, é que reconstruir é um processo contínuo, é um processo que não para. Eu acho que é 2 Coríntios capítulo 4, na penúltima tela aí, Felipe tem um versículo, né? Na penúltima tela, é 2 Coríntios capítulo 4, você consegue enxergar aí? E versículo 18? 16, capítulo 4, versículo 16, diz assim, por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem de fora, né, o exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que ele está dizendo aqui? Que a reconstrução, ela é um processo diário. Você sempre vai ter uma área na sua vida que é preciso ser reconstruída. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando do processo de santificação. Quando Paulo diz seguir a santificação. Então, seguir a santificação é o quê? É a pessoa realmente analisar sempre a vida dela, fazer um escrutínio espiritual e ver, olha, é aqui, o muro caiu aqui, né? O muro caiu agora daquele outro lado. Então, é estar sempre reparando, é estar sempre reconstruindo. Porque uma coisa simples pode virar uma coisa gigante e tirar você da casa de Deus, tirar você de servir a Deus, quando você poderia reconstruir
tapar aquele buraco que apareceu. Por isso Paulo diz, olha, não desfalecemos. Olha, ele está dizendo, vocês, por favor, vocês não desanimem, né? Ainda que o homem exterior se corrompa, que aconteça alguma coisa na sua vida. Ainda que isso aconteça, ele está dizendo, o interior ele tem que se renovar dia a dia. Mas não que a gente mereça ou a gente é forte. A gente se renova, irmãos, exatamente na pessoa de Jesus Cristo. É aí que a gente se renova. É aí, meus irmãos, que nós aprendemos que reconstruir é insistir, é lutar, é não desistir nunca. Você pode voltar para essa tela, Felipe, né? Que reconstruir é insistir. Então, ele viajou, ele voltou, se decepcionou, e agora? Vai voltar embora dizendo, está acabado? Não, né? O Neemias não era de se sentir derrotado. O Neemias era um homem valente. Ele era um homem sabe, meio nervoso. Quando ele viu aqueles móveis do Tobias lá na casa do templo, olha onde chegou, né? O fim da picada. Chegar lá, o Tobias conseguiu um apartamento VIP do lado do templo. Conseguiu. Bem, ele podia executar todos os sacerdotes e levitas, isso não ia funcionar, não ia ser uma coisa boa. O que ele fez? Ele pegou todos aqueles móveis, sentou o pé naquelas imundícies, jogou tudo para fora, provavelmente para fora da cidade, e disse, tire essas coisas imundas daqui. Ele limpou. Pronto, tomou uma atitude. Tem coisa atrapalhando na nossa vida, dentro da nossa vida, vamos chutar para fora. Vamos dizer, olha, essa coisa imunda tem que sair. Não é assim? É assim. Então, irmãos, o processo de reconstrução, ele não para. E ele vai lá, ele tira os móveis de Tobias, né? O dia do Senhor aí está sendo profanado, porque tem um pessoal que vende peixe aí, está vindo todo sábado armar banquinha aqui, parecia a feirinha livre aqui, só que lá era proibido no dia do Senhor. Aí o que aconteceu? Aconteceu que o Neemias viu aquilo lá, e lá, meus irmãos, o sábado começava às 6 horas da tarde da sexta e acabava às 6 horas da tarde do próprio sábado, que é assim que conta. Quando os camaradas foi, né, abrir a banquinha deles, né, no sábado, ele já estava lá ameaçando, olha, se vocês abrir essa banquinha, eu quebro essa banca na cabeça de vocês, né? O Neemias era assim, e acabou, ficaram tudo para o lado de fora. Agora, por que ele não queria que ficasse do lado de fora? Porque o ser humano é muito esperto. Eles estão lá fora esperando dar o fim do sábado para entrar rapidinho, mas com certeza, com aquele jeitinho brasileiro, né? Ou de negociante. A gente não pode vender lá dentro. Então a gente vende aonde? Aqui fora. Olha, só, meus irmãos, é muita cara de pau. Então o Neemias chegou lá fora e disse, se no próximo sábado eu ver barraquinha, banquinha, eu vou quebrar na cabeça de vocês. E aí, acabou. Ninguém tinha banquinha mais. Aprenderam. Meus irmãos, o Neemias era assim. Ele chegou e disse, acabou. Acabou para ele, acabou. Né? Os nobres, a casa de Deus estava abandonada, jogada às traças. Ele foi lá conversar com os nobres. O que está acontecendo? Né? Qual o versículo que é? O 14? Dá uma olhada aí. O 11. Eu briguei aí com os magistrados e disse, por que a casa de Deus ficou desamparada? Porém eu os ajuntei e restaurei no seu posto. Eu disse, vocês vão ajudar, vocês vão contribuir, vai ter as coletas, e a casa de Deus não vai ficar desamparada. Pronto, já entrou na linha de novo. Tá? A casa de Deus já estava amparada. Agora tinha um problema muito sério. Qual era o problema? Ele estava andando na cidade, daqui a pouco aquela criançada, um falando uma língua, outro falando outra, só não falava judaico, só não falava o hebraico, mas asdodita, amonita, moabita,
tudo eles falavam. E olha que eles tinham assinado o papel, não vamos casar com mulheres, tal, que não sejam da nossa nação. Então, irmãos, esse texto aqui, no versículo 25, dá uma olhadinha lá. Eu contendi, eu amaldiçoei, espanquei alguns, arranquei o cabelo deles, e fiz jurar a Deus, dizendo, não dareis mais as vossas filhas, os seus filhos, não as tomarei, suas filhas, para os nossos filhos, nem para vós mesmos. Pronto, ele chegou, não é para ter casamento misto, ele foi duro, ele foi tão duro que ele pegou um, deu uns tapas na orelha de um, puxou o cabelo do outro. Ninguém vai fazer isso na igreja, tá? É por isso que eu falei que eu ia explicar essa atitude de Neemias, de arrancar cabelo, pegar esses teimosos aí, dar um supapo no pé da orelha, né, para ficar esperto. Como é que você vai explicar isso aí, né? Isso faz parte do governo. Isso não faz parte, meus irmãos, do sacerdócio. Eu digo para vocês, uma coisa é você fazer parte do governo, outra coisa é você fazer parte do sacerdócio. O sacerdote não é para pegar e sair cortando a orelha de ninguém, dar tapa, não, é para ensinar. Ensina para a pessoa fazer o que é certo. Deixa que, se Deus não corrigir, e outros corrigem, às vezes até o mundo corrige. Agora, cabe ao pastor, cabe ao irmão na fé, não é puxar cabelo. O Esdras fez certinho. Quando o povo tinha pecado, e era o Esdras, ele sendo sumo sacerdote, escriba, ele puxou o próprio cabelo, né? Ele arrancou o cabelo dele, ele não aguentou ver aquilo, ele arrancou o cabelo dele. O Neemias, ele não é sacerdote, o Neemias é governo é autoridade é lei. Então ali eles estavam contra a lei, tinha que ser preso, tinha que apanhar, isso aí, era assim que funcionava. Então, meus irmãos, era magistrado ali, não tem jeito. Então você não pode confundir a autoridade religiosa com a autoridade civil. Eu, como um pregador, autoridade religiosa, eu posso pregar e dizer, olha, não, mas eu estou fazendo isso. Bem, eu só posso pregar. Mas dependendo do que ele está fazendo, vamos dizer que aquela pessoa, né, ela está roubando ali. Bom, o pastor disse para ela, meu filho, você não roube, né? Agora, se ele for pego roubando, né, a autoridade civil, o governo, né, toda autoridade emana do governo. Então, vai chegar ali e vai dizer assim, olha, você está preso, né? Então, mas eles têm autoridade de governo, eles podem fazer isso aí. Então, Neemias, ele era governo, ele era o tirsata, era ele que mandava e desmandava. Então, ele podia fazer. O Esdras não fez. Essa é a diferença. Nós aqui, como cristãos, nós não vamos fazer. Nós não podemos prender ninguém, não vai puxar o cabelo de ninguém, tá? Nós não vamos fazer isso aí. Mas vamos dizer que um irmão é policial, um dia ele vai ter que prender alguém, ou eu estou mentindo? Mas ele não vai agir como crente, ele vai agir como autoridade. E como autoridade, ele precisa agir como autoridade. E não, eu sou crente, não, eu vou prender aquela pessoa porque eu sou crente, né? Não. Entenderam? Então, o Neemias, ele está agindo como governo, ele não está agindo como o fato da religião em si, correto? Ele não é um sacerdote. Isso explica, né? Então, como eu disse para vocês, reconstruir é um processo contínuo que vai só terminar com a volta de Jesus. E olha que ele era um governo que dizia, vocês não façam isso. O Salomão fez isso, se deu mal. O Salomão fez isso e aquelas mulheres perverteram o seu coração. Então vocês não estão guardando o dia do Senhor. Todas as maldições que vieram para nós foi por causa disso. E foi, meus irmãos. Deus pegou o povo e levou o povo 70 anos para a Babilônia, escravos, para descansar a terra
dos 70 anos que eles não guardaram. Então foi a mão pesada de Deus. A gente não precisa passar por isso. Vamos olhar para os erros nossos ou dos outros e vamos aprender. Mas reconstruir é um processo contínuo. Não vai parar. Nós temos, olha, se alguma coisa quebrou, alguma coisa queimou, tem problemas espirituais, o que vai fazer? Reconstruir sempre, desistir nunca. Amém?